Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Cabral, candidato a vereador na cidade de Santo André. Estou gravando hoje o Diego na cidade com um cara muito especial, o André. Esse cara tem trabalhado aí no canal Viva, levando audiência de informação, levando conteúdo para todo mundo aqui da nossa região, conteúdo de qualidade e muito relevante. Então é um prazer estar aqui com você, parabenizar pela tua iniciativa aí, né, de ter um projeto aí para a cidade. E vamos falar do Viva, né? Bacana. Aqui no Diego na cidade, André, a gente fala muito sobre juventude com propósito. E você é um cara jovem, um cara que lá atrás já fez muita coisa e continua fazendo ainda mais. Então eu quero saber um pouquinho da história do Viva ABC, como que surgiu isso na sua vida, em que momento que você falou, pô, quero trabalhar com jornalismo, quero impactar pessoas levando informação, ajudando, servindo a cidade e as regiões. Olha, se eu falar de uma forma muito simplista, algumas pessoas podem não ter compreensão do que é o Viva. Mas eu vou sintetizar aqui o que é o Viva, eu tenho que falar desde a minha infância. Claro. Não se preocupem não dá nem 3 horas de gravação. Mas a realidade é assim, por que eu tenho que falar da minha infância? Porque eu me lembro, né, na minha infância, ou quando era bem criança, primeiro indo para a escola, nos primeiros momentos ali, a minha satisfação, eu tinha muita alegria em poder ver o coleguinha que não tinha um lanche na escola, que ele não conseguia levar o lanche, para mim dividir meu lanche com ele. De bola. Então, o Viva tem a ver com isso aí, né? Tem muito a ver com isso aí. Nós fazemos comunicação, né? Mas, na realidade, ele tem um DNA, ele tem uma essência de ajudar pessoas. Então, falar do Viva não tem como desligar, não tem como não conectar com os primeiros momentos meus de vida, com a minha trajetória na juventude, né? Eu fui líder estudantil na cidade de Ribeirão Pires, fiz um grande trabalho lá de atuação, de militância mesmo, não só no movimento estudantil, como no movimento social também. Ajudei a fundar várias entidades, associações de moradores, né? Na época não tinha recurso nenhum, saía andando lá quilômetros, às vezes 8 quilômetros a pé para ir até um determinado local, reunir as pessoas e falar da importância de elas se organizarem. Então fiz muito esse trabalho. Chegou inclusive a ser cotado para participar, para ter uma participação política na cidade, né? Como candidato. Sim, naquele tempo lá, o que acontece? Eu já na minha juventude passei pelo movimento estudantil, pelos projetos, movimentos de projeto social, sempre procurando ajudar a minha comunidade lá. Né? E aí o que acontece? Com essa forte militância aí, e conhecendo muitas pessoas, na época eu já gostava de comunicação. Eu não tenho formação em comunicação, não sou jornalista formado, mas sempre gostei de me comunicar, isso de uma forma natural, não é aquela coisa programada, projetada ou deliberada. E aí eu montei uma revista chamada Voz do Estudante, que infelizmente perdi todos os exemplares num incêndio aí, estou tentando resgatar. Alguma coisa eu resgatei com pessoas que guardavam na época, mas fez muito sucesso, me projetou, e também por causa desse forte trabalho que eu tinha lá em Ribeirão Pires, muitas pessoas, né, achavam que eu estava desenvolvendo aquele trabalho de militância, seja no movimento estudantil, no movimento social, ou até mesmo na comunicação com a revista Voz do Estudante, para, no momento seguinte, ser candidato. Então, com 18 anos, vai ser candidato, deve se eleger, um cara novo aqui em Ribeirão Pires e tal. Quem é de Ribeirão Pires sabe disso. Eu era conhecido como Andrezinho lá. Veio a primeira eleição, eu participei ativamente, né, mas não fui candidato. Num segundo momento, eu tinha 22, 23 anos, eu fui cotado já para ser candidato a vice em 2 chapas. Candidato a vice-prefeito. Inclusive, com uma das chapas se elegeu por 2 mandatos lá em Ribeirão Pires. Tinha um apelo muito forte para que eu viesse ser candidato. Mas estou colocando isso aí, Diego, não que eu seja contra quem seja candidato, é importante as pessoas se colocarem, Claro. porque quem não gosta de política é governado por quem gosta, esse que é o grande problema. Então, eu sempre tenho essa visão, que é importante a participação sim. Mas, vamos falar onde que encaixa o Viva. Então, eu sempre tive essa visão de ajudar as pessoas, de verdade, eu não tenho que fazer discurso aqui para convencer ninguém. Né? E você já foi empresário, estava me contando. Então, e aí o que acontece? Nesse momento aí, eu saio da revista do estudante, Voz do Estudante, que economicamente não tinha viabilidade, porque nós tínhamos uma visão também de filantropia, de ajudar as pessoas, os recursos que nós tínhamos, ajudávamos de várias maneiras e tal. E aí, eu tive a ideia, em determinado momento da minha vida, que eu considero um erro, de ser empresário. Montei empresa, a empresa até cresceu, é uma empresa que teve destaque, inclusive, né, posso até citar aqui, que nós, um determinado ano da existência dessa empresa, foi desenvolvido um projeto por toda a Universidade Metodista, né,
Os alunos passaram um ano lá desenvolvendo projetos em vários setores, vários cursos. Tipo consultoria, assim. Não, eles Empresarial. participaram para desenvolver projeto conjuntamente com a empresa. Ah, É um que projeto legal. muito bacana que eles tinham lá. E, ao final, um projeto ia ser eleito o vencedor. Envolvia publicidade, gestão, administração. Era bem complexo e muito bacana esse projeto. E nós disputamos com empresas multinacionais, né, empresas grandes aqui da região. E, para minha surpresa, no final do ano, foi um ano de projeto, nós vencemos aí Ah, que legal. esse projeto, fomos homenageados na Metodista, fui lá dar palestra, inclusive. Mas por que eu estou te falando isso? Que é importante dizer que nós tínhamos uma visão empresarial até que legal. Entretanto, um erro muito crasso eu cometi. Misturar uma empresa com a visão de filantropia, de ajuda. Empresa, se você é empresário está me assistindo, empresa tem que gerar lucro. E às vezes as pessoas veem até o empresário como uma pessoa firme, rígido. Mas, Diego, eu te falo sem sombra de dúvidas, é importante entender o papel dele. E lá na empresa nós ajudávamos pessoas, então contratávamos sem ter necessidade da mão de obra, mas é porque é para ajudar. O lado humano, sabe, de ajuda, falava muito mais alto. Eu me lembro, por exemplo, vou contar um exemplo aqui, não um caso aqui, um empresário de Jundiaí, tinha uma rede de lojas, ele comprava em grande quantidade com a gente, e em determinado momento ele teve problemas para pagar, ele pagava com cheques, o dinheiro de hoje seria uns 40, 50 mil reais seguramente. E eu tinha uma viagem programada, não me lembro se era para Campinas ou Ribeirão Preto, alguma coisa assim, passar por Jundiaí, né? Bandeirantes, Olinanguara. Eu falei, vou passar a conversar com ele, porque o meu financeiro não tinha conseguido resolver esse problema. Entendi. E chegando na loja, eu esperei algum tempo lá, ele não estava, fui fazer o que eu tinha que fazer, na volta eu passei. Quando ele chegou na loja dele, aí eu já tinha levantado a história, das 5 lojas que ele tinha, 4 já tinha fechado, estava passando um momento muito ruim. Então ele chegou e quando ele se aproximou lá, que ele viu que eu estava na loja para falar com ele, eu tinha uma pessoa que me acompanhava, que ele imaginava que fosse meu segurança, ele ficou totalmente temeroso, sabe? Eu vi um homem arrasado, eu vi um homem preocupado, impactado, não, mas muito impactado, era uma coisa fora do comum, sabe, Diego? E o que acontece? Aquilo cortou meu coração, aquilo me impactou muito, ele tremia, ele estava trêmulo, e ele me dizia assim, olha, me falaram que você é da Plug, né, que é a empresa que eu tinha, chamava Plug, ele falou assim, você pode levar tudo que você quiser, quer levar o carro da minha esposa, tem dívida ainda, mas você pode levar, leva o carro dela, leva as prateleiras, leva a mercadoria, pelo amor de Deus, ele estava desesperado. E para mim não tinha como fazer outra coisa, meu coração falou ali alguma coisa no meu coração, de eu flexibilizar para ele, ou flexibilizar não, eu cheguei para ele, peguei os cheques dele e falei assim, meu amigo, você não me deve mais nada. Chacoalha a poeira, se recompõe, que Deus te abençoe, não fica assim, você é um cara de bem. E ele chorava na minha frente, ele chorava bastante. Caraca. Então, poxa vida, era um valor alto, mas eu não conseguia aquilo, e tinha certeza, e pessoas depois me confirmaram que ele era um homem de bem, que passava uma situação difícil. Eu não conseguia ser o cara que ia ser algoz ali. Então eu confundi esses papéis, para a empresa não foi bom, muitas dívidas perdoadas, muitas situações de ajudas, que uma empresa não tem esse papel. E estou falando isso por quê? Porque essa empresa quebrou, Diego, quebrou na emenda que a gente fala. Quebrou, quando quebra na emenda é porque não tem conserto, é uma força de expressão. E essa empresa quebrou, me trouxe muitos problemas, uma dívida gigante. Isso culminou com a chegada dos produtos chineses aqui em 2004, 2002, aliás, a partir de 2002, que é o governo que assumiu na época do presidente Lula, ele reconheceu a China como economia de mercado, porque nós tínhamos interesse, o país tinha interesse de vender as commodities para eles, né? Seja soja, produtos aí primários, né? Sim, mercadoria de suprimento. Exatamente. Então, em contrapartida, teve que abrir para o manufaturado e outros produtos da China. Nós não estávamos preparados para isso. O meu setor não estava. Então, foi assim, uma exclusividade. Começou a importar muito. Não foi exclusividade da minha empresa, não. Você pega polos produtores como no Sul, né? Você pega Americana, Franca, foram vários polos produtivos de determinados produtos foram varridos aí. Sim. Foram varridos, no Rio Grande do Sul aconteceu isso também. E nós estávamos inseridos nessa condição, não tínhamos condição de competitividade. Juntado a outros fatores, uma explosão lá, e não fiz gestão fraudulenta. Me lembro que advogados, na reunião com vários advogados... Propuseram isso para você? Eles propuseram o seguinte, olha, livra isso aqui, tira esse dinheiro da empresa, deixa estourar. Eu falei, não, eu vou até o final. Então, tudo que eu tinha de patrimônio, eu coloquei ali, eu falei, não, eu sou um cara honesto, não queria praticar nenhum crime.
de chegar e falar, olha, livramos aqui a empresa, porque tem gente que faz, Sim. tem empresários que não têm essa visão. Eu fui até o final, e aí eu não entendia que ele começava um processo realmente de construção. Processo muito doloroso, de ter frota de caminhões novos, frota de veículos para os vendedores da empresa. Nossa empresa era padrão, nós tínhamos um sistema lá de monitoramento. Primeiro, acho que a segunda empresa a usar mais que era, sistema nuvem, né, para vendedores. Em São Paulo, primeiro foi a Calunga, que nós tínhamos informação, uma distribuidora conhecida, a segunda foi a nossa empresa. Então nós tínhamos tudo tecnologia de ponta lá, mas confundimos esse papel. E, na realidade, estava tudo preparado para uma construção. Entendi. Só que essa construção custou muito caro para mim, porque tinha algumas estruturas que tinham que ser demolidas ali. E não foram demolidas, foram massacradas essas estruturas, porque a partir dali eu passo a ter dificuldades enormes. Eu perdi tudo, sobrou um carro que eu colocava mercadorias para sair vendendo na pronta entrega. Procurei os clientes que eram pagadores à vista, porque eu não tinha mais... Capital de giro. Não tinha capital de giro, não tinha auxílio bancário para você ter liquidez de título e tudo mais. Tinha que fazer dessa maneira. Me lembro em Blumenau, Itupava Central, é o nome do bairro, tem Itupava Norte, tal. Quem conhece Blumenau sabe disso aí. Um cliente que tinha 5 ou 6 lojas lá, também uma pequena rede. Eu vendi, a esposa dele era compradora dessas lojas. E eu me lembro, eu carregando as caixas para o estoque dele. Para você ver o nível que chegou de dificuldade. E ele ficou um tempão assim, ele olhava para mim atentamente assim, e olhava todos os meus movimentos, e eu falei assim, acho que ele já descobriu que eu era o André da Plug, que é uma empresa que encostava um caminhão zero na porta dele, nós entregávamos praticamente quase todo o Brasil com frota própria, só para você ter uma ideia. Ele chegou, ele foi levantando a mão assim, aí eu falei, sim, sou eu. Eu ia te perguntar, você que é o André da Plug? Eu falei, sou eu. Ele ficou impactado. Como essa mudança toda? Eu falei assim, eu não disse isso para não vazar aqui no mercado, porque eu estou fazendo esse trabalho, porque eu não quero que você compre comigo por dó, porque eu estou numa situação de reconstrução, eu falei para ele. Eu vim aqui trazer bons negócios para você. Se eu falo, eu sou da PUC, de repente isso mexe no emocional de algum comprador, eu não queria isso. Entendi. Eu queria ter a dignidade de levar bons produtos, ser competitivo com todas as dificuldades que eu tive. Então eu passei por essa situação de muito aperto, situação de pagar dívidas e dívidas e dívidas. Chegava meses que eu tinha que produzir muito, muito, mesmo sendo um vendedor ali, passou a ser um vendedor praticamente um caixeiro viajante, mas tinha que juntar muito dinheiro para pagar as dívidas que não tinham. E dívidas que não tinham, assim, é como não serem pagas. Então chegou um momento que eu fiz um cálculo lá, 30 mil por mês, mas me virava nos 30, igual diz aí, né, o ditado aí. Era como se fosse pegar aqueles 30 mil reais e rasgar ele ou tacar fogo nele. Eu não via aquilo ali, todo mês. Muitos anos assim. Mas que tipo de dificuldade que eu tive? Dificuldade do tipo, paga uma conta se não corta, a conta de luz. Contas essenciais. Coisas essenciais. Era um fio da navalha o tempo todo. Fio da navalha o tempo todo. Dormir, eu que reservava hotéis de ponta, até 5 estrelas lá em São José, lá de Florianópolis, para os vendedores do Sul se reunirem com a gente lá. Aí já não tinha dinheiro nem para pagar uma pensão. Passei a dormir dentro do carro. Passei por isso. É uma história assim muito intensa, né? E Deus sabe do que eu passei. Num certo momento, no Rio de Janeiro, fazia muito Rio de Janeiro e sul do país, o GPS me jogou num lugar chamado o caminho da Areia Branca para o Farrula. Quem é de Belford Roxo conhece aquele trecho ali. E como as UPPs estavam sendo instaladas nos morros do Rio, tinha uma facção que estava sendo empurrada para a Baixada, então havia uma guerra de facções. Que dominavam ali, controlavam as comunidades. Houve guerra entre facções. Sim. E eu caí ali, e 2 meses antes, 5 torcedores do Palmeiras estiveram em São Januário, em Vasco e Palmeiras. Na saída, eles foram de carro para o Rio, pegaram a linha vermelha, quem conhece ali São Januário sabe que já pega a linha vermelha ali, o acesso, e ao invés de eles saírem mais à frente lá, eles saíram num acesso que dava para o Complexo da Maré. Que eles entraram para o Complexo da Maré, foram metralhados, morreram 5 ali. Faziam 2 meses isso, aí depois eu caí também na mão dos traficantes. Atiraram muito quando eu tentei, dei uma marcha ré no carro, tentei fugir. Atiraram muito. Eu lembro assim, se eu viver 100 anos, vou lembrar daqueles pipocos, né? Aquele som dos tiros, pá, 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 pá. Nenhum tiro pegou em mim. Fui arrancado do carro, meu carro revistado, ponto .40 na cabeça. A R-15 foi a primeira vez que eu tive contato com esses armamentos pesados, assim, frente a frente. Eu só pedi a Deus que guardasse a minha vida. Deus me guarda.
sensação, não sei quem tenha passado por isso, uma sensação indescritível, indescritível. A ficha só cai depois. Mas passei por situações assim. E eu realmente passei no liquidificador. Estou te contando isso, Diego, porque num segundo momento eu passo aí, eu digo que eu fui para a caverna. Eu fui para a caverna, eu tinha vergonha, eu só trabalhava, não me relacionava com as pessoas, porque é difícil quebrar. Para quem é honesto, para quem é malandro, tal, existe um malandro também que faz uma situação ou outra e cria uma situação para levar vantagem, mesmo na quebra, aí é uma outra situação. Eu sofri muito, eu chorava por dentro, eu falava, chora por dentro. Não foram, eu me lembro, quero até mandar um beijo, de repente vai que assiste, né, essa entrevista vem aqui, mas o pessoal da Utile Casa do Biscoito no Rio, que hoje é uma rede que tem, acho que 500 lojas já, um sucesso lá. Eu me lembro quando eu fui falar com eles, demorou bastante para conseguir uma agenda com eles para mostrar meu produto. E eu fiquei no estacionamento porque eu não queria ficar perto dos vendedores, muito bem arrumados. Eu escondia meu carro, que era muito simples, não tinha ar-condicionado. Eu morava dentro do carro, uma pequena van que eu tinha. Então eu tinha uma toalhinha lá para me enxugar o suor, que não tinha ar-condicionado, para tirar, né, aquela do dia a dia ali e tal, para me recompor, para me poder... Porque eu fazia entrega o dia inteiro, suava. Então ali era a minha casa, eu tinha que estar bem para mostrar uma imagem, não de um cara derrotado chegava ali. Entendi. E quando eu vi os vendedores bem-sucedidos chegando com carros aí top, eu colocava longe meu carro no estacionamento para ninguém ver que eu estava com aquele carro, porque senão você já começava em desvantagem. Falava, se o cara tem um carro desse e tal. Imagem é tudo, né? Imagem é tudo, infelizmente, mas eu passava por isso. Me lembro, nesse dia, lá esqueci o nome do bairro lá, a primeira loja que eles tinham lá, e, enfim, hoje tem uma sede fantástica lá. E eu estava lá nesse estacionamento, esperando a minha vez para ser atendido. Ia ser o último. Por muita insistência, eu consegui um encaixe lá. Eu fui para o estacionamento e estava chorando, não conseguia me conter. Me lembro que a secretária foi até ela falou, senhor André, porque, puxa vida, já encaixamos aqui, você não está aqui na sala e tal. E naquele momento, eu me lembro dos momentos de superação maior da minha vida. Eu tinha que ser o vendedor, eu tinha que ser o cara agradável, concentrado, eu tinha que parar de chorar ali, enxugar as lágrimas dos meus olhos, porque eu já não estava aguentando mais tanta pressão do que eu vivi. Mas isso foi me fortalecendo. Não estou aqui querendo comover ninguém, não, porque aprendizado. A construção é doída, sabe, Diego? Tudo isso tem a ver com o Viva Tem. Porque passou esses anos, né, constrói, vai tudo para baixo, penhoras, né, dívidas com o governo, vai lá, e você não tem mais vida. Porque no Brasil, um empresário sério quebrar, Diego, por isso que eu falo que a política ela tem uma abrangência muito grande, não é só aquilo que se vê no primeiro momento. Nós temos um sistema perverso para quem é um empresário que entra em dificuldades. Porque confunde, né, em outros países, ele responde com os bens da empresa, né? Aqui ele responde com o bem pessoal, naquele período ele responde com os bens pessoais. Então, eu não conseguia fazer nem para comer, porque tudo ia para a dívida. Eu não tinha chance de falar, isso aqui eu vou separar. Sabe? Tudo fica ali vulnerável. Sim. Você não pode ter um carro, o carro que você tinha era penhorado, aí você tinha que entregar o carro. Aí você... Até carros em nome de terceiros ali, que você tentava proteger, o carro ia embora. Penhorava, assim, estava com embargo terceiro, ou às vezes não conseguia. Então, para quem passou pela situação, sabe do que eu estou falando. Mas tudo isso era uma construção. E aos 45 do segundo tempo, que era a idade que eu estava me aproximando quando eu começo com o Viva ali, né, 44, 43 ali. Isso em que ano? De forma espontânea. O Viva vai fazer 4 anos, eu estou com 47, 43 anos. Né? Mas como começou o Viva? Eu tinha muitas pessoas que falavam com a minha filha, falavam assim, olha, teu pai tem uma vida política tão ativa, isso, deputados, pessoas importantes da República aí, que eu tinha um relacionamento, às vezes ligavam num evento, enfim, se encontrasse, falava dessa minha reclusão. O que aconteceu com ele? Por que se afastou da política, né? Eu entrevistei esses dias o ex-prefeito de Ribeirão Pires por 2 vezes, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-presidente do PSDB estadual, inclusive, também, o Clóvis Volpi, e ele disse na entrevista, ele falava assim, lá em Ribeirão Pires eu falava para todo mundo, isso são palavras do Clóvis. Eu dizia para todo mundo que o André ia chegar a ser prefeito, apesar da pouca idade, ia chegar a ser prefeito antes do que eu lá, porque ele tinha um trabalho muito forte lá. Mas eu nunca fiz um trabalho para ser candidato, né? Repito isso aí. Sim, fazia tudo porque gostava de servir. De verdade, porque é difícil falar isso para as pessoas. Você tem algum interesse. Não, mas é parecido com a minha história também, nesse sentido.
Que legal. Mas e aí? Aí eu conheceu o Volpe? Não, o Volpe é lá de trás. Eu fiz entrevista recentemente com ele. Ele não tem a ver com o Viva, eu só relatei essa questão de a visão que os políticos tinham a respeito. Pô, vai ser candidato, vai ser candidato. E eu nunca fui candidato. Ajuda muito, como assim, se doa e tal. E aí eu fiquei recluso esses anos todos depois da quebrada que eu tive da minha empresa aí, recluso, triste, envergonhado. Isso acontece com as pessoas de bem, né, que passam por uma situação difícil. Se a pessoa não tem brilho nenhum, sabe dizer, não está nem aí, tudo bem, para ele tudo, vai levando. Para mim fez muito mal, machucava a minha alma. E o que acontece? Tem muitas histórias, não dá tempo de eu te contar aqui, mas vamos para o ponto do Viva, né? Aí as pessoas perguntavam isso para minha filha, e um dia eu decidi levar minha filha numa manifestação para exercitar a cidadania dela, que era a manifestação lá dos 30 centavos, lá da passagem. 20 centavos, até aumentei um pouquinho, dos 20 centavos lá. Já estava caro a passagem, que aumentar mais ainda. Aí ela gosta também da militância política e tal. Levei lá, olha filha, tal, porque ela queria saber como, né, conectar com o meu passado de movimento estudantil, né? Fui do movimento estudantil na mesma época do Lindenberg, que foi senador no Rio de Janeiro, enfim, outros nomes conhecidos nacionalmente. Fui lá fazer isso aí. Algumas pessoas viram, né, eu atuando ali já, me aproximando, uma pessoa conectou com aquilo que eu tinha no passado e tal. E aí, André, você precisa ajudar as pessoas. Aquela palavra me marcou, eu quis voltar. Mas a pergunta era, como que um farrapo, uma pessoa que estava estraçalhada pela situação que viveu, poderia ajudar alguém? Aí, como a Dory, né, falar no Procurando Nemo, continue a nadar, continue a nadar. Isso veio na minha mente, continue a ajudar. Mas como que eu vou ajudar se eu não tenho nem para mim? E eu tomei essa atitude de falar, eu vou ajudar, mas como que eu vou ajudar? Eu pensei, analisei, falei, não quero militar em partido político, está desgastado, não quero aproximar com a política, eu vou criar um movimento chamado Viva Santo André, colocamos esse nome, Viva, vida, tinha a ver com aquilo que eu queria viver de novo. Eu acho que, de uma forma inconsciente, eu clamava para voltar a viver, que muitos anos eu não vivi de verdade. De verdade. E aí, nós tínhamos ali algumas pessoas que eu reuni, que eu conheci já a partir desse movimento e tal. Poucas pessoas. E junto com a minha filha, nós ajuntávamos um pouquinho que tinha, algumas doações nós conseguimos e começamos a fazer alimento, ou comprar algumas cobertores, para levar para as pessoas em situação de moradores em situação de rua. Situação de rua, aqui da cidade. Mas a nossa visão era outra, não era só levar alimento. Porque muitas vezes, Diego, pode ter certeza, alimento não é o maior problema deles, não. Você passa nos locais onde esses moradores estão, passou ali uma comunidade espírita, né, uma organização espírita, passou ali igrejas evangélicas, católicos, várias associações e levam comida. Às vezes tem 2 ou 3 marmitex lá. Sim. Isso eu presenciei muito lá. Mas uma coisa que eles têm muita carência, é alguém que sente do lado deles e discute a história deles. Então nós parávamos, eu parava e sentava e me contou a história. Você quer falar sobre você? Aí começamos a conversar e saber ele ia contar fatalmente o que levou ele, aquilo, os medos, os traumas. A gente tentava detectar alguma vontade de ele ressurgir ali, resgatar a sua cidadania, resgatar a cidadania deles. E muitas vezes eles estão, 99% tem isso apagado, esse desejo de voltar. Sim. Ele se entregou os pontos ali. Então, algumas situações, aquele emprego que a gente corria ali, olha, jardineiro, vamos ver que precisa de jardineiro. Como que a gente se comunicar? Através do Facebook, onde foi criado esse grupo chamado Viva Santo André, as pessoas começaram a perceber alguma coisa diferente. Então, a ideia do canal, né, do Viva Santo André, no Facebook, da página, era inicialmente conectar pessoas, conectar histórias, ajudar a cidade nesse sentido. Exatamente. E era em Santo André. Aí começou, eu já Vivo ABC, né, que é o canal principal, aí começaram algumas situações, assim, André, estou com um problema aqui no hospital, uma vaga que não sai, um problema. Nós começamos a nos juntar ali, e foi na época que surgiram as lives do Facebook. Né? Então a gente viu ali uma possibilidade de relatar o problema que aquela pessoa estava passando ali. Falar assim, olha o que está acontecendo. Dar voz para as pessoas. Dar voz às pessoas. E eu não sou formado em comunicação, não sou um jornalista de formação, mas a hora que eu me vi ali, estava reclamando ali de um buraco na rua, de uma vaga no hospital que não surgia. Começamos a dar voz à população e começamos a ser essa voz aí de uma forma muito natural. Então, não foi uma coisa programada. Aí chega no Viva, né? Chega no Viva, que a ideia do Viva nunca foi, vamos fazer comunicação, vamos ser um canal de comunicação. Vamos ajudar pessoas.
Ah, mas a gente pode fazer tão pouco, mas vamos ajudar pessoas. Aí anunciava que alguém está precisando de alguma coisa, uma cadeira de roda, conseguia doação lá. E aí, muita gente fala assim, olha, o Viva tem uma trajetória meteórica. Eu concordo, não vou ter falsa modéstia aqui. Realmente o Viva tem uma trajetória meteórica, mas porque existe o comprometimento, existe o diferencial, sempre o DNA do Viva é ajudar pessoas. E aí nós não tínhamos dinheiro para muitos projetos, vamos fazer comunicação, vamos se comunicar. Por 2 anos, né, tive dificuldade, né, porque aí eu comecei, o negócio que me sustentava, a gente começou a tirar recursos dali para colocar no próprio Viva, porque era combustível, pacote de dados, claro. a pessoa precisava de ajuda, a gente Equipamentos. a gente ia ajudar. O equipamento era o celular, era muito, muito simples o equipamento. Então nós começamos a ter bastante dificuldade. Eu me lembro que uma vez eu estava em Campinas atendendo um cliente, viu uma chamada de emergência, mas eu coloquei o Viva acima de tudo. Aí eu falei, olha, desculpa, eu não posso continuar tirando teu pedido mais, não posso te atender mais. Mas como assim? Está programado? Eu tenho uma missão especial lá onde eu moro. Me desculpa, me desculpa. Lógico, o cliente nunca nem quis mais olhar para mim. Óbvio. Eu também no lugar dele, já perdi como cliente. Aí foi perdendo clientes assim, porque a minha visão era ajudar o Viva. O propósito já era outro. Mas eu não sabia o que ia acontecer. Era um voo cego naquele momento, mas de fé. Se joga ao vento, se joga, mergulha, e não foi uma coisa programada, assim, com força própria, sabe? Que legal. De falar assim, não, eu sou um cara de fé e tudo, eu tenho fé que não, eu fui fazendo, fui me jogando nisso aí, porque aquilo curava as feridas da minha alma. Quando eu me sentia. História, E conta um pouco pra gente assim das marcas do Viva em números, de crescimento exponencial aí nesse curto espaço de tempo, porque para um canal, ainda mais na região aqui, um canal crescer tanto como o Viva cresceu, tem algumas marcas que são relevantes, né? Tem umas marcas importantes, sabe, Diego? E também nós não esperávamos isso, porque, como eu disse, o mergulho, você não sabe o que vai pegar à frente e tudo mais. Nessa dificuldade, né, de a gente ajudar, mas a gente não entenda nem pra gente, tiveram situações de um empresário que queria me conhecer, pediu, eu ligava para passar mensagem, eu quero conhecer você, quero conhecer você. E terminando uma reportagem, ele pediu que eu fosse até a casa dele. Era tarde da noite já, quase meia-noite. Mas olha o horário, não, vem aqui e tal. Fui jantar na casa dele lá, conhecer a casa dele, eu conheci pessoalmente. E conversamos e tal, foi muito agradável esse dia. Quando eu saí, ele foi até o portão, meu carro estava, né, na frente da casa dele. Ele percebeu que o meu carro estava já com o pneu no arame. Não recomendo isso para ninguém, mas eu não tinha dinheiro nenhum mesmo, gente. Eu colocava gasolina para fazer as coisas vivas, ou eu trocava o pneu. Foi porque eu fui desidratando uma empresinha, um pequeno negócio que eu tinha. Já tinha 20 e poucos funcionários, tocava com muita dificuldade, porque não tinha acesso a banco nem nada, por causa da situação que eu passei na vida aí. Então, o que acontece? A gente não tinha condições mesmo, sabe, Diego? Aí ele percebeu aquilo, no outro dia ele me chamou. Eu falei, nossa, eu já atendi ele, mas será que ele vai grudar agora, que vai ser aquele cara chiclete e tal? Eu até pensei, eu acho que talvez ele nem saiba disso nesse dia, que ele vai saber. É um cara fantástico, um cara que tem um carinho muito grande por ele. Vou lá no outro dia, ele está com os pneus novos lá. Esse pneu é para você ver que o teu pneu não está legal. Então isso foi me marcando, né? Ou um empresário aqui que escutou uma vez que eu fazia as lives, né, girando pela cidade, aí vi lá meu ponteiro estava no último ali, aí eu cheguei no posto de gasolina e mesmo ao vivo, o frentista veio me atender por R$50. Falei baixinho, R$50 para ele colocar lá, né? E era muito para mim R$50. E ele escutou isso, no outro dia ele me ligou, queria falar comigo e tudo mais. Ele falou, André, você está fazendo a live, eu acompanho você? Nunca mais, eu falei assim, você vai colocar R$50 no seu carro de gasolina. E você escutou? Escutei. Olha, tem um posto tal que fornece para toda a minha frota da minha empresa aí, já está conversado lá, só cadastra a placa lá, o quanto você precisa de combustível você vai ter. Nossa. Então já tinha combustível, tinha pneu. Que legal. E às vezes passei por momentos assim incríveis, né? De estar com fome. Aquela fome de fazer uma reportagem ao vivo ali. E eu sempre fui muito ligado do meu jeito simples, às vezes não achava nem palavras para fazer reportagem, né? Puxa vida e tal. Um dia eu disse, olha, primeira vez foi assim, eu estou com sede, né? Se eu acho uma água aqui, estou ao vivo aqui, olhando e tal, mas por que eu disse aquilo ao vivo? Daqui a pouco vem um carro trazendo água, vem trazendo suco, vem água, eu falei, gente, precisa trazer mais. O pessoal da Band, da Atena Tavares, eles ficaram assim encantados. Falaram, André, é impressionante o carinho que esse povo tem por você. E cada carro que parava lá, isso foi me emocionando. Eu falei assim, olha,
Obrigado aí, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo que vocês estão fazendo por mim. Então o Viva foi formado desse jeito, né? Um dia em Mauá, eu falei que estava com fome. Aí era precisaria mandando pizza, esfirraria, uma senhora uma marmitinha, lanche, cachorro quente. Eu falei, Eu me emociono, hein? Eu falei assim, não dá, gente. Já para mim, né? Obrigado. Não dá para me receber mais aqui, mas muito obrigado. Então esse carinho todo, essa parceria, essa cumplicidade com o público que segue a gente, foi fundamental para me acreditar cada vez mais, né? Então assim que o Viva foi formado desse jeito. E aí, de repente, você falou das marcas, nós nos vimos aí em alguns momentos importantes da região no jornalismo, né? Eu estava até te mostrando algumas fotos aí. Sim. É o cara que não sabe falar, que não tem a formação, que é importante, eu não estou menosprezando. Eu respeito muito os jornalistas. Se der um tempinho, quero fazer um curso de jornalismo, é fundamental para fazer um bom trabalho. Respeito muito o diploma dos colegas, é fundamental isso aí. Mas o cara que não sabia falar, que tinha dificuldade, achar palavras e tudo mais, de repente recebe em uma única semana 20 equipes de TV em casa. Você comentou, fazia Fantástico, fila ali. as fotos, é fantástico, Domingo Espetacular, Cidade Alerta, Jornal Nacional. E a gente passou a ser referência para as grandes TVs aí, por esse trabalho que a gente faz. E por que acontece? Porque a gente tem muito seguidor, os seguidores tem muita cumplicidade com a gente, vai informando. Então o Viva tem muitos furos de reportagem, notícias muitas vezes chatas, né? Triste, com a morte do neto do Lula, Arthur. Nós fomos o primeiro no Brasil a transmitir essa informação. E outros casos, atentado também ao candidato Costa e Silva, que era candidato a governador, atentado contra o Ribeirão Pires. Todas essas informações que, muitas vezes tristes, mas que era de importante aí. Aí tivemos situações, né, de cantores, como o Daniel, por exemplo, dando entrevista exclusiva para o Viva. De repente, era o que eu vi, estava na comunicação. Então, não foi uma coisa projetada, programada. O Viva tem muito coração. O principal dele é ajudar pessoas. O dia que o Viva não conseguir ajudar, minimamente, a gente não consegue abraçar tudo. Teria perdido o propósito. Ajudar em questões, muitas vezes, situações. Aqui não tem carteirada. Não tem benefício para quem chega no Viva e fala assim, olha, estou na fila disso aqui, me ajuda lá. Não. Tem para quem foi injustiçado, que esqueceu de marcar uma consulta, ou que houve um mau serviço do sistema público, seja de água, seja de energia. A gente intervém lá e muitas vezes assim, grande parte, agora a gente vai começar um projeto também de defesa do consumidor mais amplo, já resolvemos vários problemas de lojas grandes, Casas Bahia, Marabras, enfim. Então é para ajudar. Se não, o dia que o Viva não ajudar alguém... Que legal, André. E teve algum episódio nessa jornada toda que você ficou chateado, assim, alguma coisa que aconteceu ali enquanto você fazia uma reportagem, algo do tipo? Olha, tem situações que eu fiquei chateado com ameaça, tive ameaça de morte, né? Algumas vezes. Porque você acaba expondo ali, mostrando a verdade da situação. Você mexe com interesses. Exatamente. Né? Não é bem chateado, né? Mas a gente ficava tentando entender o porquê que algumas pessoas têm essa maldade. Nós fomos formados por Deus não para ser maus. Quando a pessoa envereda para o mal, eu não estou falando de religião aqui. Não estou falando de religião nenhuma. Estou falando que tem pessoas, A, B ou C, seja a religião que for, que ela parte para o lado do mal. A gente passa a ter dificuldade de entender. Defeito todos nós temos, Diego. Defeito todos temos. Se for falar dos meus defeitos, a gente pode passar uns 3 dias aqui falando na entrevista aqui, não vai dar tempo de falar. São muitos defeitos. Mas a essência da pessoa, você sabe, quando a pessoa ela errou porque foi ali, falta de conhecimento, alguma coisa assim, não foi uma coisa deliberada, e quando a pessoa tem um mal dentro dela, deliberado. Então, às vezes a gente vê pessoas de perseguição, mas também isso aí já, como eu já vinha de experiência, você tem 25 anos, está começando a tua vida agora, desejo ter muito sucesso nos teus projetos, de verdade, de coração. Agradeço muito. Mas uma coisa eu falo para você, a experiência a gente não compra no supermercado, a gente não compra lá no shopping. Experiência é vivendo cada dia, né? Verdade. Então a experiência me ajuda muito nisso aí. Eu já não, quando muita gente se levanta de uma forma maldosa contra mim, não me afeta tanto, porque eu tenho calos, cicatrizes, né? O meu corpo já está mais preparado para ser, porque eu já passei situações das mais diversas aí. E ainda tem muito que passar. Não estou me falando que sou absoluto em termos de experiência, ou enfim, mas a experiência ela te ajuda muito. Legal. André, e entrando um pouco no campo político aqui da nossa região, sei que você entrevista muitos políticos, não só de Santo André, mas de toda a região. Sei da importância que você tem, porque você está andando na cidade, está vendo de fato as coisas como elas estão acontecendo, se está melhor, se está pior, se está no caminho. Eu queria escutar um pouco do André, o que ele tem sentido na cidade, então, o que você tem visto de positivo na cidade, e o que você, como cidadão,
O André cidadão, pai de família, o que você imagina, idealiza de uma cidade boa para se viver? Olha, no campo político, a gente pode colocar assim a situação. Né? De novo, foi muito especulado meu nome na cidade, se eu seria candidato a vereador ou não. Inclusive, né, algumas pessoas, como o deputado Alex Manente, uma reunião com ele, ele mesmo disse: André, se você for candidato a vereador, eu tenho certeza que vai bater o recorde de votos. Essa é a visão dele. Difícil falar desse próprio, né? Mas a visão de vários, né, pela lógica política, se eu fosse candidato aqui, eu também não tenho dúvida que a gente seria um candidato bastante competitivo. E se especulou muito, né? 5 partidos conversavam comigo para eu ser candidato a prefeito. Alguns números nós obtivemos que demonstravam que tinha condições de sair candidato a prefeito, sim. Para ser uma candidatura, inclusive, competitiva. Mas nunca foi meu foco. Então ficou uma expectativa muito grande, especulação e tudo mais, em relação se eu seria candidato ou não. Não sou candidato, muita gente, vai ser candidato, ele faz esse trabalho de ajuda às pessoas, que vai ser candidato. Se deram mal essas pessoas aí. Alguns foram incisivos aí, você não me engana, você vai ser candidato e tal. Eu nunca fui candidato. E só um PS, pessoal, é bom o André falar isso, porque esse candidato não é algo ruim, não. Se for na essência da pessoa, se tiver uma... Muito bem falado isso aí. Aliás, eu acho que as pessoas têm que se candidatar quando tem proposta, as pessoas têm, isso não é ruim. Eu estou falando que em relação ao meu projeto, que ele é maior do que o projeto político. Exatamente. Viva. Mas as pessoas, Diego, é aquilo que é dito. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Nós temos um problema aí. A culpa desses maus gestores, então, os maus políticos, a culpa é minha, a culpa é sua que está assistindo a gente, a culpa é nossa. Porque nós demos espaço para que os maus ocupassem. Eu sou totalmente favorável à militância política, saudável, não nós contra eles, como está na rede social hoje. Se você não gosta de mim, você tem que morrer, tá assim. Detonar a proposta do debate. O debate está contaminado no Brasil porque o negócio é guerra. Infelizmente. Isso é retrocesso. Não, eu defendo com evidente que eu sou da esquerda, eu sou ultradireita. Vocês radicais, seja de qual lado for, vocês mataram o processo do diálogo, vocês não construíram pontes, vocês construíram um muro. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, essa política, essa visão eu sou contra. Mas sou totalmente favorável à militância. Sou totalmente favorável à militância. Você perguntou da cidade. Então, assim, hoje, como muitas pessoas estão de olho em mim, para o bem ou para o mal, se eu falar, olha, o candidato A é bom, ou C é ruim, tal, é muito ruim, porque vão falar assim, o André tem uma tendência política. Com você como formador de opinião. Eu posso dizer o seguinte, por exemplo, vamos falar de Santo André. Eu comprar a gestão. Para mim, a atual gestão é melhor do que as 2 anteriores. E isso eu falo em números. Agora, alguém pode falar assim, olha, mas está defendendo A, defendendo B. Não, eu estou falando em cima de números, em cima de indicadores de trabalho, resultado. Então, assim, eu acho que essa análise tem que ser feita. Tal. Mas eu não tomo partido, eu procuro ficar ali. André, você fica em cima do muro. Não, eu não entro em bola dividida. E hoje, como eu sou muito forte na rede social, rede social é vermelho ou azul, não tem meio termo. Ou é A ou é B. Uma guerra. Então você se vê ali, você se posiciona, eu que estou na visibilidade aí com o canal do Vivas, se eu me posicionar de alguma maneira aí, com certeza muito ataque. Eu acho que todos têm uma proposta que possa se aproveitar. Não existe assim um candidato que não vale nada, não. Cada um tem uma visão. O debate é muito importante, a democracia. Quanto mais candidatos tiver, melhor. Em todas as cidades eu defendo isso aí. E o diálogo saudável, né? Porque um político, um candidato, ele não é completo. O outro tem ideias que possam ser somadas, agregadas. Então, eu sonho com esse momento em que as pessoas vão deixar a questão de bandeira partidária, que ela está muito desgastada, os partidos inclusive, e que as pessoas de verdade tenham o que o Viva tem. Se tiver o que o Viva tem, que é a vontade de ajudar o próximo, independente de qualquer coisa, né? Eu acho que a gente... Não quero falar que o Viva não, estou falando a visão. Sim, a essência. A essência. Coisas, histórias, projetos que começam com uma essência de servir. De amar. Aí você vai para o manual do fabricante, que é a Bíblia, que ela já ensina desde os primeiros momentos, amar o próximo. Amar. Quem ama, às vezes, abre mão dos seus próprios interesses, abre mão ali da sua zona de conforto e vamos construir. Vamos ver resultados, vamos ver pessoas sendo ajudadas.
Tá? E não falo num tom paternalista de um sistema político que ele só fala de direitos. Não, eu acho que a gente também tem que tocar na questão dos deveres. A gente tem que fazer uma construção sólida. Não, tem direito, 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 direito. Não é isso que eu estou falando. Ajudar o próximo é ser bobo. Não. Ajudar o próximo é enxergar que ele também tem direitos a ser cumprido. Que é o grande problema, uma discussão que seria muito ampla, mas nós temos que fazer uma sociedade com direitos e deveres ali. Direito é fundamental, é importante, mas os deveres, eu como cidadão? Eu quero ter o direito de ter a cidade limpa, mas eu jogo lixo na rua. Você não tem direito nenhum, você suprimiu o seu direito de ter uma cidade melhor, porque você é o agente que está causando o problema. Perfeito. Então a gente precisa tomar um banho de consciência no país, né? Qual que é o meu papel, qual que é o papel de cada um. Né? Choque de cultura, qual que é o papel de cada um, qual que é o papel do Diego, enquanto um candidato jovem. Tem que romper aí um monte de barreira aí. Né? Os jovens, eu sou favorável aos jovens militares na política, porque o jovem tem a força da atuação, não tenho sombra de dúvida disso. O sonho do jovem não está arranhado. Quando se sonha, você tem ímpeto para fazer as coisas. Então, eu sou totalmente favorável a isso. Mas sou favorável também de uma discussão muito séria do papel de cada um. Perfeito. Cara, muito legal. Estou tendo uma aula aqui com o André hoje, aprendendo uma série de coisas desse homem gigante aqui. E o que ele falou, basicamente, aí, em relação a tudo isso, é que os discursos ideológicos são importantes, mas se a gente colocar isso no primeiro plano, as questões mais essenciais que estão na ponta acontecendo, como falta em vaga de escola, de creche, problemas na saúde, problemas na administração, na gestão, não são olhados. A gente fica lá fazendo brigas, confrontos, uma série de coisas que tem seu tempo e acaba esquecendo o que é mais importante na cidade, que é resolver o problema das pessoas, servir, amar elas. Então, eu agradeço muito, André, aqui esse bate-papo que a gente está tendo. Poderia ficar aqui por horas. Foi um bate-papo que prazer, a gente falou com uma câmera, gravamos com outra, aconteceram algumas intempéries aqui, mas que agregou muito. Então, eu quero agradecer de coração mesmo você me receber aqui, fiquei muito emocionado com a história. É um André que ninguém conhece, né? Todo mundo está acostumado a ver-o lá gravando, entrevistando as pessoas, e saber toda essa história sua é, sem dúvida, algo muito motivador, que traz uma esperança de pessoas do bem, pessoas que colocam o seu propósito de vida, como eu falo sempre com todo mundo, uma geração jovem com propósito. E você continua sendo, você faz parte de uma geração jovem com propósito. Obrigado pelo jovem aí. Já passei um pouquinho, mas eu acho que é isso, né? A essência tem que sempre estar jovem. Eu conheci jovem com 90 e poucos anos, Nelo Rossi, faleceu com 95, conheci ele com 93, não me falha a memória, mas de uma jovialidade de pensamento incrível. As pessoas também se acomodam com o passar do tempo, falam assim, não, tal. Não, a gente tem que, lógico, potencializar, né? Você como jovem candidato aí, acho muito saudável isso aí, viu, Diego? Porque a maioria dos jovens hoje estão com pensamento em outras coisas, que são importantes na vida também, mas alguém tem que ser uma voz jovem realmente na política e propor essa agenda de discussão. Como que o jovem vê isso aí? Das mais variadas tendências, das mais variadas classes sociais aí, fundamental. Mas obrigado pelo jovem aí, viu? Imagina, a gente busca, sem dúvida, reconstruir essa conexão da sociedade com a política eficiente, com a política inclusiva, uma política de boas propostas e mostrar de verdade que tem lugar para todo mundo que se prepara, tem lugar para todo mundo que tem uma causa onde a essência dela é servir, e não o oportunismo ou qualquer coisa que vá nesse caminho. Então eu fico admirado aqui com toda a sua história, agradeço muito o espaço, estamos aí no que pudermos ajudar e vamos trabalhar duro. E desejar a você muito sucesso, viu, Diego? Na tua empreitada aí, de se colocar na brecha, se colocar à disposição, não é fácil, né? Falar para você que não existe o glamour nisso aí, existe os contra-ataques, os obstáculos, mas que você tenha a garra aí de pensar a cidade. Nosso slogan é um novo olhar para a região. Esse é o slogan do Viva. A gente quer esse novo olhar, que as pessoas passem a olhar de uma outra maneira. Quando as pessoas passam a ter um novo olhar, sentimento de posse da cidade, que a cidade é dela também, que o bairro é dela, que ela precisa ser um agente transformador, a coisa facilita. É verdade. Então, parabéns aí pelo teu projeto e eu te desejo muito sucesso. Obrigado. Gente, esse foi o Diego na Cidade com o André do canal Viva ABC. Continue acompanhando porque estamos falando com muita gente legal e vem muito mais pela frente. No próximo vídeo vamos estar com o prefeito Paulo Serra, entrevistando ele e ele contando um pouco aí da história dele como gestor público, como que tudo isso começou e como que a cidade está na visão de Paulo Serra. Então, muito obrigado, vamos continuar junto. André, obrigado mais uma vez e acompanhe até o final. Obrigado.